Olá meninos, professor Diego Vitelli falando e hoje nós vamos iniciar um novo bloco de conteúdos. Vamos começar a falar do objeto ecologia, um objeto extremamente importante para aqueles que já começam a pensar em provas do Enem. É um dos objetos mais cobrados em provas do Enem. Repara muito bem que essa nossa primeira videoaula de ecologia é para tratarmos justamente da introdução desse assunto. É para que possamos verificar o conjunto de conceitos básicos do tópico ecologia. A primeira coisa que eu preciso logo que você tome bastante cuidado, que você verifique justamente essa palavra ecologia. Verifica muito bem que a terminação logia significa estudo. Você sabe, não é de hoje que você conhece que a terminação logia sempre indica um estudo. Agora, quando você nota o prefixo eco, eco vem da palavra oikos e significa lugar. A intenção da ecologia é estudar um lugar, é estudar um local, um lugar formado por elementos vivos e elementos não vivos. Então repara muito bem, 203, atenção por favor, que a ecologia ela é o campo da biologia que vai estudar o lugar, vai estudar um local, vai estudar o meio ambiente. Este ambiente composto de elementos vivos e também de elementos não vivos. Dito isso, verifica muito bem, atenção por favor, que o principal interesse da ecologia, a principal intenção da ecologia é estudar os ecossistemas. Todo ecossistema representa sempre a unidade básica de estudo em ecologia. Veja como é verdadeiro o que eu te disse anteriormente. O que representa, Diego, um ecossistema? O que significa um ecossistema? Olha o que diz o conceito. Todo ecossistema é sempre formado por duas coisas. Ele é sempre formado por seres vivos e por fatores não vivos, que esses fatores podem ser físicos, assim como podem ser químicos. Então repara muito bem, 203, noto perfeitamente que um ecossistema ele não vai ser formado apenas por elementos vivos. Não vá pensar que em um ecossistema você vai perceber uma árvore, um animal, uma bactéria, um fungo. Não. Eu vejo também que um ecossistema ele é composto por um conjunto de elementos não vivos. Ele é formado de elementos não vivos. Esses elementos não vivos podem ser fatores físicos, assim como pode ser também fatores químicos. Dito isso, atenção por favor, que nós podemos dar nomes especiais a esses fatores vivos e a esses fatores não vivos. Tomar cuidado que um ecossistema ele é sempre composto de fatores então chamados de bióticos e fatores chamados de abióticos. Diego, o que representa o fator biótico? Bem, o fator biótico representa o conjunto de seres vivos presentes em um lugar. É a comunidade que nós vamos ver. Nós vamos entender que uma comunidade ela é formada por um conjunto de espécies diferentes. Então são os seres. É o conjunto de seres que habitam um certo lugar em um dado intervalo de tempo. E quando eu falo para você de fator abiótico, veja muito bem o prefixo ar. Filho, você sabe muito bem, atenção 203, você sabe muito bem que o prefixo a ele sempre indica o quê? Ausência, ausência de vida. É todo e qualquer, atenção, é todo e qualquer elemento não vivo. São os fatores físicos que podem interferir no ambiente. Luz, água, ar, pressão, salinidade, que é o nível de sal na água ou no solo, umidade, que é o teor de água na forma de vapor no ar, ok? Então, todo e qualquer elemento não vivo a gente chama de fator abiótico. E todo e qualquer elemento vivo nós chamamos de fator biótico.
Dito isso, verifica só que aqui nós temos nesse slide o padrão de organização em ecologia, os principais níveis de organização em ecologia. O nível mais básico que nós notamos é o nível de população. O que representa, Diego, uma população? População sempre indica o conjunto de indivíduos, o conjunto de organismos pertencentes a uma mesma espécie. Lembra o que é uma espécie? Toda espécie ela sempre indica o conjunto de indivíduos semelhantes entre si, capazes de gerar descendentes férteis. Olha lá, então repara muito bem, 203, que para que eu tenha uma espécie, os indivíduos obrigatoriamente precisam ser semelhantes, precisam ser parecidos, não precisam ser perfeitamente iguais, precisam ser semelhantes, precisam ser parecidos. E além disso, nós notamos que os indivíduos, para compor uma espécie, eles precisam ser capazes de gerar descendentes férteis. Ou seja, quando esses indivíduos alcançarem a maturidade sexual, eles têm que se reproduzir e constituir prole e formar filhos, entendeu? Então, portanto, filho, toda vez que você notar o conceito de população, toda a população é o conjunto de organismos pertencentes à mesma espécie que habitam uma certa área em um dado intervalo de tempo. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma certa área em um dado intervalo de tempo. Mas observa que em um determinado lugar, você nunca vai notar um indivíduo apenas pertencente àquela espécie. Você vai notar um conjunto de indivíduos diferentes. Ou seja, 203, eu vou notar um conjunto de espécies diferentes. É aí que entra o conceito de comunidade. Você pode chamar de comunidade, assim como você pode chamar também, filho, de biocenose. Comunidade ou biocenose. Comunidade, o que ela é, Diego? O que ela representa? O conjunto de indivíduos pertencentes a espécies diferentes que habitam uma certa área em um dado intervalo de tempo. Então, repara muito bem, 203, se eu perceber que os indivíduos são da mesma espécie, população, e se eu perceber que os indivíduos pertencem a espécies diferentes, nós temos uma comunidade. Então, não esqueça, população, mesma espécie, comunidade, espécies diferentes. Então, Diego, eu poderia afirmar que uma comunidade ela é formada por indivíduos que pertencem a populações diferentes? Sim ou não? Com toda certeza eu posso afirmar sim. Toda a comunidade ela é formada por populações diferentes, ela é formada por indivíduos que pertencem a espécies diferentes. Note que um conceito maior que comunidade é o conceito de ecossistema, que nós trabalhamos no slide anterior. Nós não vimos que a intenção da ecologia é estudar os ecossistemas? Então, um ecossistema ele é formado pelo quê? Ele é formado pela interação dos organismos que formam comunidades, interação deles entre si e interação deles com elementos não vivos. Lembra que nós vimos que um ecossistema ele é formado por fatores bióticos e abióticos, elementos vivos e elementos não vivos. Repara que o último nível de organização que nós notamos é a biosfera. Filho, a biosfera, essa palavra tem o prefixo bio, porque é a porção do planeta onde eu noto vida, onde eu percebo a ocorrência de vida. Posso definir também que a biosfera é a reunião de todos os ecossistemas do planeta Terra. Como disse, é a porção do planeta onde eu vou notar a vida. Então, repara muito bem. Nós partimos de quem? População. A população aqui nos nossos níveis de organização representa o menor elemento. Conjunto de populações, comunidade. As comunidades interagindo com elementos não vivos, os fatores abióticos, ecossistema. E a reunião de todos os ecossistemas do planeta é o que nós chamamos de biosfera.
Mas repara muito bem, filho, note muito bem aqui que nós temos um outro conceito básico da ecologia que também é importante, o conceito de biótopo. Olha o que diz o conceito, vamos ler juntos. Biótopo é o espaço limitado com características ambientais determinadas, onde vive uma biocenose. Ou seja, é um lugar que apresenta características específicas, onde eu vou perceber uma comunidade, onde eu vou perceber biocenose. Não esqueça que biocenose é a mesma coisa que comunidade. Veja, por exemplo, aqui, ó, temos uma floresta. O biótopo é a área que contém o solo, com os minerais e água, a atmosfera com seus gases, umidade, temperatura e grau de luminosidade. Veja, então, que o biótopo representa os elementos não vivos presentes em um lugar. São os elementos abióticos, onde a comunidade vai interagir. São os minerais, ó. Observa muito bem. Minerais, água, gases, umidade, temperatura, luminosidade. É o conjunto de elementos não vivos que interagem com a comunidade, que interagem com a biocenose. Dito isso, meninos, vamos verificar também outros conceitos que são importantes. Vamos falar primeiro do conceito de habitat. Bem, nós poderíamos indicar que o habitat é o endereço do ser vivo. É o lugar que eu vou perceber um determinado ser vivo. É o lugar onde eu noto um determinado ser vivo. Mas para ficar um conceito melhor para a tua compreensão, 203, eu sempre digo o seguinte, que o habitat não é simplesmente um endereço. O habitat indica sempre um lugar que fornece condições ótimas à sobrevivência de um ser vivo. Um ser não vai viver em qualquer lugar. Um ser vai viver sempre em um lugar que tenha um conjunto de qualidades que permitam que ele possa sobreviver, que possua uma série de qualidades que garantam a sobrevivência daquele ser vivo. Olha o que acontece, por exemplo, com os anfíbios. Nós percebemos que os anfíbios são animais hidrodependentes, são animais que dependem da água para tudo praticamente. Olha o caso de um sapo, por exemplo, que é um anfíbio. Se você notar um sapo próximo da sua casa, pode ter certeza, 203, ali, num raio pequeno onde vocês estão, vai ter água. Vai ter um riacho, vai ter uma lagoa, vai ter a piscina de uma casa, vai ter uma poça d'água. Os sapos, os anfíbios, eles nunca vivem longe de água, sempre vivem muito próximo de água, uma vez que eles precisam de uma grande oferta de água, tanto para sua respiração, como também precisam de uma grande oferta de água para a sua reprodução, uma vez que o gameta masculino encontra o gameta feminino na água. Então veja que o lugar que o sapo vai viver precisa ter esse atributo, precisa ter essa qualidade de exibir uma grande oferta de água. Observa, por exemplo, aqui eu coloquei para você no slide que uma planta ela pode ser o hábitat de um inseto. O leão ele é encontrado em uma savana africana. Os tubarões nos oceanos, não é verdade? Então cada ser vivo possui um hábitat, cada ser vivo possui um endereço próprio. Além do conceito de hábitat, você também precisa conhecer o conceito de nicho ecológico. O nicho ecológico, veja que há o destaque para a palavra profissão, que o nicho ecológico é a profissão do ser vivo. Como assim, Diego, a profissão? Bem, as plantas fazem fotossíntese, é o papel delas. As abelhas produzem mel, é o papel delas. Notamos que, por exemplo, os fungos e as bactérias fazem decomposição, é o papel deles. Mas entenda, meninos, que o conceito de nicho ecológico vai muito além disso. O melhor conceito que já li para nicho ecológico diz o seguinte, que o nicho ecológico é o papel comportamental de um ser vivo na natureza. Repito,
papel comportamental de um ser vivo na natureza. Ou seja, é o conjunto de características daquele ser vivo no lugar onde ele vive. Não é falar apenas do que ele produz, mas é falar da reprodução dele, é falar do que ele come, é falar do hábitat onde ele vive, é falar da forma corpórea que ele possui, se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, se ele é um animal que tem a habilidade do voo, da natação, ou ele é um animal terrestre, se ele é um animal predador, ou se ele é um animal que funciona como presa. É por isso que eu sempre digo, 203, que o nicho ecológico ele representa fundamentalmente uma espécie de ficha técnica. É o conjunto de características daquele animal. São as características que eu vou perceber exclusivamente para aquele animal. Representam sempre o conjunto de características típicas de um animal na natureza. Então repara muito bem aqui, ó, que o nicho ecológico, tá? Ele é abrangente. Veja que o hábitat de um ser faz parte do nicho ecológico dele. O hábitat de um ser vivo compõe o nicho ecológico daquele ser. Ok? Tudo bem? Deu para entender legal essa parte inicial da ecologia? Então nós vamos continuar na próxima videoaula a tratar de ecologia. Desejo para todos, tá, uma excelente tarde, desejo também um excelente final de semana e até a nossa próxima videoaula. Tchau, um abraço para todos.